Olá pessoal, o vídeo de hoje é muito especial. O vídeo de hoje eu falo sobre Alan Turing, um cara que moldou sua vida como você conhece, principalmente agora na era da inteligência artificial. E vamos começar falando assim, talvez você ache que conhece a vida dele, mas tem muita coisa que você não conhece. Eu pretendo em poucos minutos fazer um overview desde o nascimento até a morte do Alan Turing. Essa primeira foto eu tirei em Manchester, num bairro. Por que Manchester, né? Porque lá ele trabalhou na Universidade de Manchester, fez um trabalho muito legal que foi fundamental para o desenvolvimento dos computadores, que a gente vai ver nesse vídeo. E lá, esse é um bairro hoje LGBT, como talvez você saiba ou não, Turing, ele era um gênio que era LGBT, mas ele não era um ativista. Na realidade, ele escondia isso da sociedade. E foi exatamente quando descobriu-se que ele era gay que cometeu-se uma das maiores injustiças da história da humanidade de condenar esse cara praticamente à morte. Nós vamos ver por causa disso, né? Vamos ver como que isso aconteceu. Então isso aqui é minha homenagem, né? Essa foto foi minha homenagem ao lado da estátua de Alan Turing, lá em Manchester. Exatamente, fiz um artigo na época falando sobre ele, né? Sobre o super-herói, né? Até um artigo no LinkedIn, se você procurar, meu super-herói gay, Alan Turing. E não porque ele era gay, mas porque ele era um super-herói e que não importava a, a, não importava a orientação dele. Nunca importa a orientação de ninguém. Isso não tem nada a ver. Isso não... Pegando um trecho aqui dos Beatles, né? I know it's true. It's all because of you. Não digo assim, isso seria, com certeza, outros cientistas chegariam talvez no computador hoje, mas quem fez foi ele, assim. Boa parte de tudo que foi feito não foi só quebrar a máquina Enigma, como a gente vê neste filme, que é um filme maravilhoso, que eu acredito que todo mundo já tenha visto. Quem não viu, eu não sei que planeta que você estava que você não viu esse filme. Ele em 2015 recebeu 8 indicações ao Oscar, venceu como melhor roteiro adaptado. É uma interpretação magnífica do Benedict Cumberbatch. É assim, é um filme sensacional, lindo do começo ao fim, que conta uma parte da história do Alan Turing. A história completa a gente vai ver aqui em pouquíssimos minutos, gente. Bom, 1912 nasce Alan Matson Turing, certo? Já em 31 ele estuda matemática no King's College, graduando-se com honras na primeira classe. Em 36 ele introduz o conceito de máquina universal de computação, hoje conhecida como máquina de Turing. O que isso tem? O que é a máquina de Turing? É uma máquina que poderia executar diversas funções, porque até então as máquinas eram máquinas de uma única função. Então ele criou o conceito de uma máquina programável para executar diversas funções, que hoje nós chamamos de computador. Então a máquina de Turing é uma das bases da computação. Já em 1939, ele se junta ao Government Code and Cipher School, em Bletchley Park, que na verdade não era exatamente uma escola, era um local onde 800 pessoas trabalhavam para quebrar os códigos de guerra, os códigos da Segunda Guerra Mundial, o código nazista, e especialmente o código da máquina Enigma. Eu estive em Bletchley Park, é um lugar maravilhoso, que inclusive quem tiver interesse em Bletchley Park, a gente vai fazer uma excursão, alguma coisa, um evento. Eu quero levar uma turma de brasileiros a Bletchley Park para a gente passar um dia lá dentro, conhecendo, né, na Inglaterra, porque é um lugar que eu fui em 2021 e quero voltar mais de uma vez. É um lugar lindo, onde trabalhavam 800 pessoas quebrando código, e é onde se passa aquele filme, O Jogo da Imitação. Lá, eles quebravam os códigos da máquina Enigma, mas não rapidamente. Eles não quebravam a tempo de evitar um ataque. Então, o que aconteceu? O Turing, ele entendeu o seguinte: a Enigma é uma máquina. A única coisa que vai poder parar uma máquina, que vai assim
vai fazer páreo para uma máquina é uma outra máquina. E ele desenhou a bomb, né, o bomba que a gente fala aqui, que é uma máquina sensacional que ela conseguia quebrar o código da Enigma, devido a algumas falhas que a Enigma tinha também de projeto e falhas de operação, né, só isso aí já dá um outro vídeo inteiro para a gente explicar por que a Enigma, né, tinha falha de projeto e falha de operação, mas eu vou deixar aí para vocês o vídeo que eu tenho de quase meia hora explicando o funcionamento da Enigma e mostrando a bomba, também mostrando como é que foi quebrada, que é um vídeo sensacional, gente, vale muito a pena. Então ele idealizou, desenhou e junto com os amigos dele, claro, o pessoal ajudou, otimizou, eles criaram essa bomba que conseguia quebrar a criptografia da máquina Enigma, que era uma grande vantagem estratégica dos alemães. Estima-se que essa quebra da máquina Enigma antecipou o fim da guerra em 2 anos. Então, quantas pessoas, quantas vidas foram salvas em 2 anos? Em 2 anos tudo podia acontecer, inclusive a Alemanha invadir a Inglaterra. Então, Alan Turing é um grande herói. Por isso que eu falo que ele é o meu herói. É um cara que eu tive na sala que ele trabalhava, era fantástico isso. Em 1945, ele recebe a Ordem do Império Britânico por seu serviço de guerra, sem que a Inglaterra tivesse a noção exata de tudo que ele fez. Porque só pelo serviço que era conhecido, ele recebeu a Ordem do Império Britânico. Então, assim, mas o trabalho dele era super secreto. Então, na realidade, ninguém tinha dimensão exata de tudo que ele fez pela Inglaterra, de quantas vidas ele salvou. E entre 45 e 47, ele trabalhou no Laboratório Nacional de Física no projeto ACE, Automatic Computing Engine, que é um dos primeiros designs de computador com programa armazenado. Lembra da máquina de Turing? Que ele falou assim, fazer um programa, armazenar isso. Então, entre 45 e 47, ele trabalha num projeto desse. Em 1948, ele se torna um reader, que é quase o catedrático principal, o professor principal da cadeira, na Universidade de Manchester, e trabalha no projeto do Mark I, que é um dos primeiros computadores programáveis do mundo. Lembrando, mas não foi o EDVAC, o ENIAC e o pessoal lá dos Estados Unidos? Esses computadores eram de função específica, eles calculavam trajetórias de mísseis, coisas assim. O Mark I era um protótipo, né, um computador experimental, que você colocava e programava ele para fazer qualquer coisa. O seu computador é um computador baseado nesse modelo do Mark I, que é esse modelo que você programa e ele faz múltiplas tarefas, ele não é feito, desenhado para fazer apenas uma tarefa. E este Mark I, ele era um protótipo que depois acabou se transformando no Ferrante Mark I, que foi o primeiro computador comercialmente disponível no mundo, né? O primeiro computador programável comercialmente disponível no mundo. Então esse é mais um mérito aí do Alan Turing. A gente já falou assim, poxa, o cara já trabalhou no projeto de 2 computadores, já desenhou a máquina de Turing, por isso que ele é chamado de pai da computação, fora o que ele fez na guerra. Então, assim, só o que se a gente esquecer o que ele fez na guerra, já tem mas muita coisa para a gente poder falar, certo? Então, em 1950, ele publica um estudo chamado Compute Machinery Intelligence, propondo o teste de Turing, que explora a inteligência artificial. Até hoje, você não dá uma aula de inteligência artificial sem falar do teste de Turing. Isso está na nossa aula 3 do curso do AI Essentials, explicando o teste de Turing. Então, você vê a imagem ali que ele fala, as máquinas podem pensar, uma máquina pode se passar por um humano. Quando que a máquina, você pode falar que ela realmente venceu o teste de Turing? Quando ela conversar com um humano e o humano achar que está conversando com outro humano. Então isso foi assim, um conceito, né, fantástico também do Alan Turing. E, inclusive, lá para o Mark I, ele criou o primeiro jogo de xadrez da história, programável. Ele programou para o Mark I um jogo rudimentar de xadrez, que envolvia um conceito muito rudimentar de quê? Inteligência artificial. Entende a genialidade
do Alan Turing, o cara é fantástico. Então eu amo aquele filme, mas ele só conta um pedaço da vida do Turing, que é o pedaço dele quebrando a máquina Enigma, né? Dele fazendo uma máquina que consegue quebrar a máquina Enigma, mas ele fez muito mais coisa na história. Aí, em 1951, ele é eleito membro da Royal Society. A Royal Society é uma honraria gigantesca. É a mais antiga academia do mundo, né, de engenheiros, de cientistas do mundo. Então ele foi eleito para a Royal Society. É a maior honraria que um cientista britânico pode receber. Às vezes a Royal Society aceita até pessoas de fora da Inglaterra, dependendo da generalidade, mas assim, com certeza, para um britânico é a maior honra que ele poderia receber. Só que logo em seguida, em 1952, ele foi preso sob acusação de indecência grave, porque descobriram que ele tinha um caso com outra pessoa da faculdade, e o crime dele foi ser homossexual. Então existia um crime de indecência grave. E ele tinha duas opções, ele foi condenado, ele poderia ficar preso ou fazer castração química. Gente, castração química em 1952. Imagina os efeitos colaterais que essa droga tinha. Então ele começou a desenvolver mamas, ele não conseguia pensar com clareza, os remédios afetavam o raciocínio dele, ele engordou, desenvolveu mamas, não pensava com clareza e entrou em profunda depressão. Foi assim que, em 7 de junho de 1954, aparentemente, Alan Turing se matou. Ele morreu por envenenamento de cianeto, que atribui-se ao suicídio, e encontraram ao lado dele uma maçã mordida. Existem pessoas que dizem que a maçã mordida da Apple Computers é uma homenagem ao Alan Turing. Só que nenhum dos dois Steves, né, nem o Steve Jobs, nem o Steve Wozniak, nenhum dos dois nunca confirmou isso. Então, é só uma lenda urbana, né? Pode até ser verdade, mas por enquanto é só uma teoria. Então, gente, a vida dele cessou aos 41 anos. Agora, veja o que essa pessoa fez em 41 anos de vida. Ele criou ali as bases do computador programável, ele quebrou o código da máquina Enigma, acabou com a guerra 2 anos antes, e ele criou ali também o teste de Turing para inteligência artificial, além de ajudar na criação do primeiro computador, que foi o Mark I. Então foi uma vida breve, mas riquíssima, e uma pessoa que merece mas todo o respeito. Tanto que, em 2009, o primeiro-ministro, o Gordon Brown, emitiu um pedido de desculpas público pelo tratamento dado ao Alan Turing. Então, a gente falando aí de uma coisa assim, mais de 50 anos depois, né? Gordon Brown devia ser uma criança na época que isso aconteceu, mas ele, em nome do governo do Reino Unido, emitiu um pedido de desculpas oficial. Em 2013, a rainha Elizabeth II concedeu o perdão real póstumo. Inês é morta, né, como diz. E a partir de 2017 entrou em vigor uma lei batizada de Lei Alan Turing, perdoando póstumamente milhares de outros homens condenados sobre leis semelhantes. É impressionante você pensar que milhares de pessoas tiveram que passar por isso que o Alan Turing passou. Mas o que podemos fazer, né? Podemos só lamentar que a sociedade tenha sido dessa forma assim preconceituosa e tenha julgado as pessoas dessa forma, e torcer para que nunca mais se abata no mundo, em lugar nenhum do mundo, nenhum tipo de perseguição a nenhuma pessoa por nenhum motivo. Pessoal, era isso. Muito obrigado e lembre-se, like,
e inscreva-se no canal para que eu possa continuar fazendo vídeos legais igual esse. Obrigado.